A Montanha Mágica, passagens e comentários 6. Bom, para quem não tem a minha edição, eu estou no capítulo 3, na parte chamada Brincadeira de Mau Gosto, Viático, Hilariedade Interrompida, no final do primeiro parágrafo. Para quem tem a minha edição, página 61, vou ler também um trecho da 63 e um outro trecho da 65. Bom, na verdade eu quero retomar aqui a discussão sobre as descrições, né? E como as descrições são importantes para puxar o nosso olhar para aquilo que a gente não vê. Eu não sei se eu coloquei isso nesses termos no vídeo passado, creio que não. Mas é mentira que quando a gente entra numa sala, todas as ondas de cor, ou sei lá qual a explicação que se dá, são processadas pelos meus olhos e aí depois o meu cérebro escolhe uma imagem, ou a gente tem tudo isso, a gente recebe tudo isso e aí a gente faz alguma coisa com a imagem, né? O que eu estou querendo dizer com isso? No nível da percepção, ou seja, no nível real das coisas, no nível como realmente elas aparecem pra gente, não numa abstração da biologia, por exemplo, eu sempre vejo as coisas com um viés. Isso a gente pode ver esse fenômeno muito claramente quando, por exemplo, você quer comprar um carro. Vamos supor que o carro que você queira comprar é um Vectra. Nem sei se Vectra existe, mas você quer comprar um Vectra, né? E de repente você começa a ver Vectras na rua, né? Todo o tempo. Qual que é a explicação para isso? Significa que as concessionárias ou que o Google, né, pegando as suas informações, contratou várias pessoas para dirigir o Vectra na tua frente, para que você gaste dinheiro nessa sociedade capitalista aí, era da publicidade. Não. A explicação mais lógica é que você está prestando atenção, está direcionando a tua atenção aos Vectras, né? De modo que você, quando não quer comprar um Vectra, você quer comprar um Ford Ka, você não vai ver Vectra, você vai ver Ford Ka. O estímulo talvez estivesse lá, isso não é importante pra gente aqui, o que a gente está preocupado é o que realmente acontece conosco, né? Eu, Thiago, Conda Jéssica, não somente olhos que recebem ondas, etc, etc. Percebeu a diferença? Eu encaro a experiência como algo pessoal, algo meu, e num outro viés eu encaro a experiência como uma abstração na ciência. Eu sei que eu deixei muitas pontas soltas aí, eu espero sinceramente que no futuro a gente converse sobre isso, mas essa não é o meu objetivo no vídeo, é pensar sobre a percepção. O importante é pensar que, tendo em vistas essa pequena base que eu dei sobre o que a gente percebe em primeira pessoa, eu, Thiago, o que eu percebo, a gente vai ver que a gente passa a vida inteira percebendo coisas sem percebê-las. Algumas coisas a gente meio que percebe, outras coisas nunca nos atentamos, né? Vamos passar o resto da vida sem nos atentar. Outras coisas percebemos, mas não damos significado a isso. Isso vai ficar bem mais concreto quando a gente for para o texto aqui, mas o ponto é, um dos trabalhos do escritor é nos chamar a atenção para aquilo que está na nossa frente e não conseguimos ver. Nesse sentido, esse vídeo, é claro, se conecta muito bem com o vídeo 3, se eu não estou enganado. E me desculpe por eu repetir os temas dos vídeos, mas vocês vão ver com o tempo que algumas questões em filosofia, por exemplo, em literatura, questões espirituais, questões morais, não é que a gente tem milhões de questões, a gente tem a mesma questão aparecendo novamente e novamente. E nosso trabalho é tentar entender cada vez mais a mesma questão, então se repete a mesma questão. Bom, o que a gente tem ali no finalzinho
desse primeiro parágrafo de Brincadeira de Mau Gosto. Alguns hóspedes que haviam terminado a refeição, quase ao mesmo tempo que eles, seguiam-nos a curta distância, e outros grupos já de regresso vinham-lhes ao encontro, com o passo ruidoso de pessoas que descem. Eu nunca na minha vida ia pensar que o passo das pessoas que descem é ruidoso, eu nunca teria me atentado para isso. Segunda passagem, ali na página 63, logo no meio dessa página. Tem um parágrafo que começa um grupo de pacientes, e aí eu estou preocupado com as últimas 5 linhas desse parágrafo, que diz o seguinte: achavam-se na descida, que não exige grande esforço muscular, mas apenas um ligeiro refreamento pelas pernas fincadas no chão para evitar o excesso de velocidade e o tropeção, qual se soltasse montanha abaixo. Assim, seu modo de andar tinha algo de alado e leve, que se comunicava às suas fisionomias e atitude em geral, e inspirava em quem os via o desejo de fazer parte do grupo. O que o narrador é, o que o escritor é muitas das vezes, ou pelo menos aqui o nosso narrador de A Montanha Mágica? Provavelmente se eu estou andando com alguém e a gente está subindo uma montanha, que é esse o caso, né? A gente está subindo um caminho íngreme e algumas pessoas estão voltando. Eu nunca que vou ter a atenção suficiente para pensar no tipo de passo que elas estão dando, no movimento realmente, quando a gente está descendo algo íngreme e a gente tem que meio que fincar o pé no chão, né? Finca aqui, finca aqui. Eu nunca queria pensar nisso. Provavelmente eu ia estar distraído com o meu amigo aqui, a gente estaria conversando e o resto das coisas desaparecem, embora elas estejam lá como horizonte, em perspectiva. Então percebam a ideia aqui, eu estou conversando com você agora. O resto dessa sala, ela mais ou menos desaparece. O que eu quero dizer com mais ou menos desaparece? Eu sei que se eu colocar minha mão para trás, eu não vou colocar minha mão para trás com toda a força, porque eu pressinto, eu lembro que há essa estante de livro aqui. Mas por outro lado, enquanto eu estou concentrado no vídeo, eu não lembro explicitamente dessa estante de livros, né? Então, um narrador ele pode ser aquele cara que vai te contar sim sobre a experiência. Então, por exemplo, eu estou gravando um vídeo, mas ele vai prestar atenção também na estante. E vai prestar atenção mesmo, e vai descobrir coisas que eu não vi antes. Lembra do tubo de cola que eu mostrei no vídeo 3? Sobre as cerdas em volta do tubo de cola, que ele está um pouco danificado. A gente não pensaria nisso, a gente só pegaria o tubo de cola e pronto. Por que isso seria interessante? Essa aqui é a pergunta. Por que isso seria interessante? E aí, eu acho que eu falo agora. Não, ainda não. Então, o teu dever, por enquanto, é só ver esse fenômeno do dia a dia com outros olhos, por enquanto, ok? No decorrer das explicações de Joaquim... Não, desculpe. Eu quero, antes de ir para a próxima, reler. Achava-se na descida, que não exige grande esforço muscular, mas apenas um ligeiro refreamento pelas pernas fincadas no chão para evitar o excesso de velocidade e o tropeção, qual se soltasse em montanha abaixo. Assim, seu modo de andar tinha algo de alado e leve, o grupo que estava vindo na direção oposta, né? Que se comunicava às suas fisionomias e atitudes em geral e inspirava em quem os via desejo de fazer parte do grupo. Próxima página, 65, algo bem parecido ali no parágrafo que está no meio da página. Então o Hans está falando. É uma sociedade registrada? Perguntou numa voz embargada, que à força de conter o riso soava chorona e levemente queixosa. Tentem imaginar isso. Tentem imaginar que você está todo custo segurando o choro e aí você vai falar alguma coisa. E aí quando você está querendo falar, você não quer rir. E aí você fica com a voz mais ou menos
Mais ou menos assim, entendeu? É claro que eu sou um péssimo ator, mas perceberam? Isso evoca situações. Quantas vezes na tua vida você viu pessoas falando desse modo e você nunca pensou em colocar isso nesses termos, né? Uma pessoa que está segurando, e ela tem que falar, ela está segurando para rir, ela soa como? A voz dela é embargada, que a força de conter o riso soa chorona e levemente queixosa. Nós nunca, embora eu possa ter escutado isso 500 vezes, eu nunca teria pensado em colocar as coisas nesse termo. Bom, e aí você pode me perguntar, tá, mas por que que eu vou querer ver essas coisas, né? O que eu vou ganhar com isso? E aí, meu filho, se você faz essa pergunta, aí eu faço a pergunta: o que você vai ganhar com literatura? Você vai ganhar prestígio? Você vai ganhar vocabulário? Então vai estudar o dicionário, ou, sei lá, minta que você está lendo uns livros, você vai ganhar prestígio, mesma coisa. E aí a resposta é: por quê? Porque é bom, porque é bonito notar essas coisas. É nesse momento que eu gostaria de ler para vocês um pedacinho de um poema do Fernando Pessoa. Menino. Eu sei que eu deveria de ter... Na verdade eu trouxe esse poema, mas acabou fechando aqui. E eu não sei editar vídeo. Então vocês vão ter que aguentar. Eu sei que nessa era digital, né? Nessa era digital, 15 segundos de silêncio é a mesma coisa que 3 anos, né? De silêncio. Então eu tô arriscando aqui deixar meu vídeo extremamente maçante, porque vocês tiveram que esperar lá quase 2 minutos. Vamos lá. Então, o nome do poema do Fernando Pessoa é Poema do Menino Jesus. Eu não vou ler todo ele. Eu vou deixar no link, na descrição aqui, o link da Maria Bethânia interpretando esse poema, lendo esse poema. A própria Maria Bethânia diz que a arte dela é muito mais a arte da atriz. Quer dizer, junto com a arte de ser um cantor, né? Ela é atriz, então ela representa. E eu acho linda a leitura dela. Então, basicamente, dando contexto para vocês, mas por favor, não se limitem à minha leitura do trecho. Eu só não vou ler todo o poema, porque é humilhante uma leitura minha no lado da Maria Bethânia. Bom, talvez eu tenha que ler para dar o contexto. Eu vou ler todo o poema, mas por favor, entrem no YouTube e vejam a leitura da Maria Bethânia, que é linda. Eu só estou interessado numa pequena parte desse poema. No meio-dia de fim de primavera eu tive um sonho. Eu tive um sonho como uma fotografia. Eu vi Jesus Cristo descer à terra. Ele veio pela encosta de um monte, mas era outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva, a arrancar flores para deitar fora e rir de modo a ouvir-se de longe. Ele tinha fugido do céu. Era nosso demais para fingir-se da segunda pessoa da Trindade. Um dia que Deus estava dormindo e o Espírito Santo andava a voar, ele foi até a caixa dos milagres e roubou 3. Com o primeiro, ele fez com que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo, ele se criou eternamente humano e menino. E com o terceiro, ele criou um Cristo eternamente na cruz e deixou-o pregado na cruz que há no céu e serve de modelo às outras. Depois ele fugiu para o sol e desceu pelo primeiro raio que apanhou. Hoje ele vive na minha aldeia, comigo. É uma criança bonita, de riso natural, limpa o nariz com o braço direito, chapinha nas poças de água, colhe as flores, gosta delas, esquece, atira pedras aos burros, colhe as frutas nos pomares e foge a chorar e a gritar dos cães. Só porque sabe que elas não gostam e toda a gente acha graça, ele corre atrás das raparigas que levam as bilhas na cabeça e levanta-lhes a saia. Essa é a parte que eu quero. A mim, ele me ensinou tudo. Ele me ensinou a olhar para as coisas,
Ele me aponta todas as cores que há nas flores e me mostra como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Damo-nos tão bem um com o outro na companhia. Damo-nos tão bem um com o outro na companhia de tudo que nunca pensamos um no outro. Vivemos juntos os dois com um acordo íntimo, como a mão direita e a esquerda. Então a parte que eu me interesso é essa daqui para a nossa discussão. A mim, ele me ensinou tudo. Ele me ensinou a olhar para as coisas. Ele me aponta todas as cores que há nas flores e me mostra como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Esse é um ponto do narrador, por exemplo, quando ele para e te descreve a voz chorosa de uma pessoa que está tentando segurar o riso, te descreve como é o andar de uma pessoa descendo um monte, te descreve o tipo de passo, né? Porque você não veria. Você precisa de um, por exemplo, no poema do Fernando Pessoa, você precisa de um Jesus que pegue uma pedra que está na rua, uma pedra é uma coisa mais, como é que pode, banal que possa existir. Ele pega a pedra e fala, olha que legal essa pedra, perceba essa pedra. E ali fica ele, sei lá, uma meia hora com vocês dois olhando para a pedra. E essa pedra não vai te ajudar em nada. Esse conhecimento da pedra não vai te dar lucro nenhum. Mas a pedra é tão estranha e bonita quando você olha para ela. Assim como essas coisas que o narrador nos apresenta aqui.